E não só capacitação, né? Existe uma regulamentação sobre a quantidade de substitutos. Tá? Eu me lembro até que na época que eu assumi a DIRAP, a primeira coisa foi contar quantos substitutos a gente tinha, porque isso era uma coisa que você passa, você lesa o erário. Então, vamos controlar. Tá tudo certo, beleza. Então, esse número de 20% é até onde você pode chegar. Eu vou ser sincero para você, tá? Eu nem me preocupei muito na questão quando foi fazer o plano do meu departamento, que a gente resolveu que não ia sair ninguém, pessoal, ninguém está querendo arriscar alguma coisa agora, porque ainda tem um outro agravante. Quais os sinais que a gente tem de BSB lá de Brasília? A gente não sabe como que vai ser a reforma administrativa. E a reforma administrativa vai mudar exatamente como... Assim, para a gente, que com a carreira passada, o que está pintando é que não vai afetar a gente, mas vai afetar como que a gente contrata substituto. Perfeito. Tá certo? Então, é o seguinte, sobre questão orçamentária de 2022, vai ser uma futurologia a gente falar qualquer coisa. Não, tá? Então, a minha pergunta é... Mas os 20% você entendeu de onde que vem, né? Não, a gente pode chegar até os 20%. A palavra pode foi proposital. A palavra pode foi proposital, porque nós não podíamos definir que tem que. Sim, mas eu me lembro, Mussi, que era o espírito da capacitação. Né? Então, assim, não necessariamente as pessoas podem. Agora, um departamento pode assumir e o outro não. E não havia, em nenhum momento, uma orientação de, olha, vocês vão assumir a carga caso caso o professor não seja contemplado, né? O departamento não seja contemplado como professor substituto. Esse ano, o DEMET fez essa orientação explicitamente. E como as ações que acontecem no DEMET também repercutem por sermos uma atuação conjunta, a gente estranhou isso. Entendi. A gente estranhou porque, assim, nosso juízo nesses anos, desde 2018, terá um professor substituto. Diferente. Porque se não tiver, assim, a gente manda. Vamos supor, o Jorge quer capacitar em 2023. Chegou lá, ranqueei. Não tem, o Jorge não vai. Essa é a aprovação da EIC, no caso aqui do DEPIM. Mas quando veio essa orientação explícita como sendo algo exigido pela DIREM, e eu não vi o Mauro passar nada disso, né, nesse sentido de que, olha, as atas têm que ter a aprovação da DIREM, eu estranhei. A gente teve... A reunião que a gente já teve no departamento agora era nesse sentido. Uma outra coisa que eu falo, eu já devo ter dito para você há um tempo, eu acho muito esquisito eu julgar um pedido daqui a 5 anos. Né? Assim, é importante a instituição saber quem quer sair nos próximos 5 anos. Beleza. Só que essa pontuação pode mudar ao longo do tempo. Né? Várias coisas podem acontecer. Então, como é que eu vou assumir que um professor que vai sair em 2024, a gente vai assumir a carga? E se acontecer de o departamento perder 2, 3 professores no meio do caminho? A gente fica com aquela autorização de 2021? Então, Não, deixa eu te explicar uma coisa. Inclusive, só não querendo prolongar o tema, mas é o seguinte, atualmente, o Rony, que a gente conversou hoje, foi o seguinte, temos que rediscutir a forma como a gente está distribuindo, a forma como as pessoas estão sendo orientadas para poder, quero sair, não quero sair, todas as suas perguntas, por incrível que pareça, não sei se você já tinha falado com o Rony alguma coisa, mas foi discutido hoje, que na hora que nós fizemos o ranking para poder ver quem ia e quem não ia, foi discutido exatamente isso. Está mal direcionado para que as pessoas possam tomar as decisões com mais facilidade. Mas o que está hoje, valeu. A quem vai sair entre 21 e 22, não se analisou mais nada. Porque não tem como você avaliar. Exatamente o que você falou. Não tem como você avaliar uma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos. Não dá. Não é possível. O que você pode fazer é o seguinte, 21 e 22, quem sai? Tanto que a RAD que está sendo preenchida pelo pessoal que vai é do primeiro semestre, do segundo semestre, primeiro semestre de 22, retroage 2 anos, de 21, retroage 2 anos. Perfeito. Então, o que vocês julgaram foi esse ano e o próximo. Excetuando-se os documentos comprobatórios de pesquisa ou de publicações que você tem 3 anos de validade. A mesma regra da rádio, o documento tem validade, ele entra naquela faixa, naquele intervalo matemático. Mas o que acontece é o seguinte, a forma como a coisa está sendo feita, o Rony a gente acertou de fazer uma conversa para que a gente pudesse, principalmente o DEPS, que tem muito professor do DEPS, e por incrível que pareça, o nosso DEPS, ele é diferente, nós temos algumas regras diferentes das unidades descentralizadas.
porque lá tem o COCOM, que o ato do Mauro está indo direto para o Rony. Lá, o Mauro não existe. Quem existe lá é o COCOM. Não é COCOM, É a gerência acadêmica, não? Gerência acadêmica, não, é o próprio diretor. Qual é o nome do diretor da Zuned? Compus, é o do Compus. É o diretor do Compus que ocupa esse lugar. Compus é o conselho. Pois é, então, mas o diretor acadêmico lá, não o nome, não, cara, o nome é difícil. Ele não tem superior, o superior é o diretor-geral nosso. Então, o ato dele tem que ser aprovado pelo Maurício. Então, ele está levando... Maurício, que eu digo, o CODIR, tá certo? Ele está sendo levado para o CODIR para aprovar. Ele também mandou um ad referendo, para que não travasse os professores. E tem muita gente dos cursos de fora, das UNEDs, para poder fazer isso. Então, o que está acontecendo? A gente tem que dar uma regra, um roteiro melhor, para que os professores e os coordenadores fiquem sabendo exatamente o que tem que seguir. Essa foi uma experiência diferenciada, porque o Rony trabalhou de forma, vamos dizer assim, acho até que bem objetiva, que até na época a gente conversou, bem objetiva, e ficou mais fácil se a gente souber o que tem que preencher. As próprias planilhas que seguiram, elas estão confusas, porque elas estão cheias de aba embaixo. Aquelas abas, teve gente que respondeu no curso, o cara era de um curso, respondeu em outro, que não reparou que embaixo tinha uma aba. Eu não sei se você chegou a ver as planilhas. Então, o que está acontecendo? Em linhas gerais, Jorge, vale a regra dos 20%. Ponto. Esse número cabalístico, o Diego já te explicou, é o número de professores substitutos. Agora, eu já sabia. Nesse momento... eu sei disso. Eu já sabia. Não, tranquilo, você me respondeu já, moço. Eu acho que é o que está valendo. Você me respondeu. Então, eu vou fazer um pedido para o Mauro, como presidente do CONDEP e chefe do DEP, que conduza esse processo junto à comissão lá com o Rony, de forma a esclarecer esses passos, porque está tendo dissonância entre DEMET e DEPs. E aí, assim, o DEPIN, como faz parte da atuação conjunta, sente imediatamente e gera muito ruído. Tá? Então, esse alinhamento acho que é fundamental. Tá? Mas a orientação, ela não foi passada porque ela não houve essa orientação. Pois mas no DEMET chegou como sendo da Direm. A Direm orientou assim. Aí nós não tivemos orientação sobre isso. Tá, então, a orientação foi falha. Eu chamei a atenção, eu abri a câmera, estou atrasando um pouco o fim da reunião, porque eu acho isso importantíssimo, porque lá pelas tantas, 2024, o professor sai, departamento segura aí as 12, 16 horas do professor. Pô, mas Jorge, é só 21, 22. Não, agora 23 e 24 a gente vai começar agora. Agora vamos montar o tatame. Olha só. Vamos entrar no tatame. A só prevê 5 anos, se aprova isso em colegiado. Não é 5 anos, não. Você não esse foi feito para 21, 22. A exigência do Ministério da Economia você tem que antecipar o que vai acontecer em 22. Não, show. Não vai ninguém do DEPIN em 21, 22, então está resolvido. Está aprovado por mim. Obrigado a todos. Tem Gilead que está com a mão levantada. Gilead, isso. Só uma coisinha, um comentário rápido, né? O que eu entendo justamente desse plano, que ele é grande para 5 anos, mas que todo ano a gente precisa atualizar, porque o Jorge falando rápido para ser rápido mesmo. Eu já falo rápido também. O Jorge falou, para o próximo, a gente não tem como saber, mas assim, tem essa orientação de que todo ano ele precisa ser atualizado, justamente porque essas tabelas mudam. E em relação a essa questão de, se não vier substituto, o que faz? Nós, no nosso departamento, a gente coloca em ata da reunião, condicionada, a liberação do professor está condicionada à vinda de um professor substituto. O professor sabe que se não vier substituto, ele não vai ser liberado. Vou te dar um contra-exemplo rápido. Professora de licença maternidade, o departamento tem direito a professor substituto, por default, né? Ela pode chegar, o professor substituto pode chegar faltando 2 meses para o professor retornar. Porque é uma demora. Motivos, porque deu lista vazia, porque não conseguiu botar o edital na praça. Então, assim, a exigência de segurar a turma dos professores está nesse período, inclusive. Você tem o professor substituto, mas não tem. Então, a gente tem que cuidar com isso com muito carinho. Não, é por isso que a gente faz a gente se previne assim, o professor vai ter a liberação se chegar substituto, se tiver garantido o substituto. Agora, o substituto sempre atrasa, não tem jeito, ele sempre chega com atraso. Porque mesmo na licença maternidade, que a gente sabe que o neném vai nascer, só depois que a professora
ganha da luz é que você pode pedir. Então, isso é um absurdo. Nossa, eu fico tão indignado com isso. Tem que ter afastamento, você né? teria direito, né? E o meu departamento é fértil, né? Então, a gente tem vários futuros engenheirinhos de produção, não sei o quê, e aí a gente chega lá e infelizmente, está na regulamentação, está na lei, tem que esperar nascer. O Maurício Mota, na época, vice-diretor, ele me explicou isso. Para ter a liberação, o CIAP tem que estar tem que ter o afastamento para que a instituição possa... então tem um delay. Ok, segurar a turma 1 mês, 2 meses, se a gente planejar direitinho, inclusive pode ser nas férias, né? Agora, o que não dá é para ficar 8 meses segurando e assim... Tá bom, obrigado, Mauro. Obrigado, gente. Obrigada, tu vai planejar com quem, né, Jorge? Para pegar um substituto nas férias, com o neném? Não, isso que eu ia falar. Com licença maternidade não tem como fazer esse planejamento, não. A professora não tem culpa de nada, não. Não, só uma piadinha aqui. Você vai pegar período de férias de quem, né? Tem que falar com não. Pode nascer em janeiro ou em julho. Ninguém nasce fora desse Não, Tati, eu tô falando de capacitação. Tô falando de capacitação. Tô brincando. Valeu, Professor gente. Mauro, é isso aí, tem que aprovar. Eu tenho uma dúvida que vai alterar muita gente aí, por isso que eu tenho uma duvidinha que eu queria colocar em assuntos gerais, mas eu estou dentro das dificuldades. Eu acho que se podia botar, se eu pudesse botar logo a... Eu coloco aqui em votação. Todos. Pessoal, por favor. Só falta o seu ad referendo. Está dado, coletivo. Obrigado, gente. Mauro, meu Kumamoto, não esquece não. Eu passo agora para o professor Jorge nos apresentar a sua relatoria. A joia. Pessoal, esse assunto é bem rápido mesmo. O Cefet, através do... Primeiro foi do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, estabeleceu um primeiro contato via professor Pedro Gonzalez e também com o professor Joel, que é o coordenador do programa, para uma parceria com a Universidade de Kumamoto, num primeiro momento, envolvendo os alunos de computação, porque, enfim, foi o primeiro contato. Então, a gente propôs lá, naquele âmbito, que os alunos da pós-graduação pudessem ter um intercâmbio, tanto de alunos indo para lá, como de alunos vindo, e isso foi discutido no COPEP, e foi aprovado, só que ventilou-se a possibilidade, no âmbito do colegiado do PPSIC, que é o nosso programa de pós-graduação, de os alunos de graduação participar também. Eu levei essa proposta para o colegiado do DEPIN, a gente se reuniu e aprovou. E, basicamente, eu só achar que é um intercâmbio de alunos de graduação de computação, com oportunidades de pesquisa, né? Na verdade, o que a gente está submetendo é um memorando de entendimento de forma aberta e genérica. A ideia é envolver alunos em futuros projetos, e cada projeto desse vai exigir um termo aditivo. Isso aumenta a abrangência de formação dos alunos e melhora o nível das pesquisas e da atuação dos docentes, né? Por fim, há o interesse da instituição por ser uma ação de internacionalização alinhada com o PDI. Então, como envolve a graduação, eu pedi para o Mauro trazer para o conselho, né, para o CONDEP, para saber se a gente pode tocar, do ponto de vista da graduação, esse acordo que já está correndo pela pós. E, se puder, ia ser muito interessante para os alunos de ciência da computação. É isso, obrigado. Obrigado, professor Jorge. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Então, eu coloco em votação. Voto favorável. Favorável. De acordo. Sim, favorável. 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 Não sei se nós do DCE já poderíamos dar nosso voto, mas como representante e como aluno de BCC também, favorável. Bem que você não era estranho, Renato. Eu conheço o Leandro, né? Mas... eu voto favorável por razões óbvias, agradecendo os conselheiros. Eu vou perguntar se alguém é contra. Então é unânime, né? Perfeito. Pessoal, a gente tem mais um tema, já são 18 horas. Professor Mauro, eu poderia só pedir antes de encerrar, porque é uma dúvida de calendário e eu precisava de uma decisão.
que ele ia entrar em assuntos gerais. Perfeito. Sei que ainda tem um item, mas como a gente já está vencido, o Diego está me intimidando com o cão dele. Deve ser um gato que ele botou uma cara diferente. Isso aí é fake news. São fake news. Isso aqui é um cão selvagem e feroz, professor. Olha só. Precisa dar atenção para ela, pô. É o seguinte, nós temos um calendário que já foi exprimido o suficiente que podia ter sido para se dar as aulas nesse período agora, né? E o que aconteceu foi o seguinte, na semana de outubro, eu tenho professor que dá aula quinta-feira. Quem tem aula quinta-feira, principalmente, essa semana da CEPEX, sempre foi em entendimento que não se daria nenhuma outra atividade que não fosse beneficiar a CEPEX, vamos dizer assim, elevar o nível, etc. e tal. Ocorre o seguinte, primeiro, a P2 está entrando dentro da semana da CEPEX, número 1. Número 2, é difícil não poder ter atividades de aula, porque eu preciso, quem tem aula quinta-feira, o cara vai dar aula no dia 14 de outubro e acabou o período, porque dia 21 é CEPEX, 28 é feriado e 4 é exame final. Então o sujeito está com um mês de antecedência, ele não pode fazer mais nada, num período apertado. Então o que eu estou pedindo somente é a liberação para que a gente não esteja despatrocinando a CEPEX. Mas a gente tem que decidir, porque os professores, tudo bem que eu ainda tenho sábado, a maior parte dos meus professores está dedicando o sábado para dar essas aulas complementares, mas mesmo assim está sendo um problema, porque a semana da CEPEX é uma semana que você tem que jogar praticamente sem aula, sem botar material síncrono, sem botar material assíncrono, sem falar com um aluno de... Quer dizer, está se tornando uma coisa inviável. A CEPEX é dia letivo, moço. É dia letivo, exatamente. Na marcação do calendário, é dia letivo. Sim, mas existe um entendimento que não se dê nenhuma atividade neste período. Assíncrona? Acho que a síncrona pode. Não. Assíncrona. O que aconteceu no outro, Se eu puder... no outro ano? Será ótimo. Perto do CEPEX foi emitido um ofício pedindo para suspender as aulas. Exatamente. Todas elas, síncronas, assíncronas, avaliações, tudo. E esse é um questionamento que eu mandei no começo do período para o DEPES e até hoje não foi respondido porque os meus professores precisavam fazer o plano de atividades e não foi respondido, o DEPES eu acho que encaminhou para a DIREM, não foi respondido se seria dia letivo ou não. Então, a priori, os professores, né, começaram, alguns pegaram a ideia de não vou arriscar, porque ano passado aconteceu isso. Exatamente. E outros pegaram, vou seguir o que está o calendário. Mas se surgir um ofício uma semana antes, vai acabar com o planejamento de atividades dos docentes. Olha, isso é uma coisa que acontece aula assíncrona. Pois é, aula síncrona, só assíncrona. De acordo com o calendário, é prova. Eu só gostaria de pedir à nossa reunião de hoje que a gente tivesse uma postura de todo o DEPES, tá certo? Olha, as aulas, devido à situação que se encontra, as aulas são permitidas. Acabou, então permite. Não, e agora vem um ponto aqui. Não pode mexer no calendário. Não pode vir um ofício uma semana antes suspendendo as aulas. Porque o calendário já foi aprovado no CONEM. Sim, mas foi nos conselhos. Mas no período passado, Mauro, houve essa interferência, sim, para que nada fosse feito nesse período. O que a gente tem que entender é o seguinte, tudo bem, tem lá as exposições, etc, mas que cada galho no seu macaco. O problema é que não tem mais galho. O que acontece é que é dia letivo, só que a DIREM pode considerar que as atividades de aula podem ser revertidas para as atividades da CEPEX. Presta atenção, e suspender as aulas, academicamente falando, mas manter como dia letivo. Ele não vai alterar o calendário. Ele vai só suspender a sua oportunidade de dar aula naquele dia. Ele vai, vamos dizer assim, te forçar Mauro, a ir para a CEPEX. Mas o que acontece, né? Vocês me ouvem?
Professor... Ouvimos, professor Gilberto. Eu pensei que eu estava sem som aqui, ficou tudo baixo, caiu. Eu queria só dar um testemunho. Ano passado eu fui interpelado pela direção-geral justamente por ter apresentado atividade assíncrona durante a CPEX. Eu tive que responder por escrito à direção-geral a interpelação. Tem sido tema recorrente no CEP e no próprio CONEM essa discussão em relação ao que pode e o que não pode em feriado, em dias não letivos, que nós tivemos que aproveitar no primeiro semestre de 2020 para conseguir recompor a carga lá nas 11 semanas que nós conseguimos aproveitar, e foi recorrente a esse embate dentro do Conselho a respeito do que podia e não podia, envolvendo inclusive a portaria 1124, e a gente precisa lembrar que foi aprovado há cerca de uma semana e meia a resolução 11. Então, é melhor olhar para dentro da resolução e entender o espírito do que foi aprovado ali, que, de uma certa maneira, faz com que nós não possamos dar muitos passos fora do calendário. Apesar de estar sendo colocado como dia letivo lá, o espírito da discussão lá atrás, em que pese toda a argumentação que nós fizemos lá, eu, Bernardo, o Félix, a própria Rosana não surtiu muito efeito, ou seja, então o entendimento é que a CPEX precisa ser, vamos dizer assim, liberada para que os alunos possam participar. Eu acho que a gente precisa ter essa semana utilizável. Eu proponho uma fala do Mauro com a Direne. E não só quinta-feira, terça-feira é pior, porque terça-feira perde 4 semanas nesse processo, na análise do calendário como ele ficou. Eu dou aula na terça-feira, nós estamos fazendo malabarismo para conseguir apresentar o conteúdo, mesmo que de forma assíncrona, em que pese a dificuldade que o aluno sente de acompanhar esse processo. A gente ficou muito limitado na terça-feira. A quinta-feira era o segundo dia de maior limitação, e realmente nós trabalhamos o planejamento de aula nosso, tendo em vista já a futura aprovação da portaria, como nós percebemos que ela viria colocada para nós, apesar de toda a argumentação que nós fizemos lá no Conselho. Então, eu acho melhor tratar com cuidado essa questão da CPEX para evitar ruído. Ou seja, acho que a gente pode sinalizar para a Direne que pretende usar de antemão, até aproveitando a presença dos representantes da ala estudantil, no sentido de haver a compreensão dos alunos, porque o principal reclamante dessa situação foi justamente o representante do DCE lá no CONEM, certo? Então, vamos pensar direitinho isso, é só, vamos dizer assim, a ponderação que eu faço. Obrigado, professor Gilberto. Professor Jorge. Paulo deve lembrar que eu levantei essa bola agora, um mês e meio atrás, né? Assim, vou dizer da minha experiência como chefe de departamento desde 2017. Nunca teve uma orientação explícita com relação a ter ou não ter atividade da CPEX, como tem no DEMET. O DEMET sempre suspende as aulas no período... eu estou falando do DEMET porque a gente, enfim, eu vivo o técnico também, tá? Então, assim, eu estou aqui com o calendário aberto, o calendário da página, o calendário do técnico, médio técnico integrado, tem a previsão da CPEX aqui, 18 a 22, atividades acadêmicas especiais. O calendário da graduação sequer menciona a CPEX. Não, tem sim. Tem o atualizado. Todo atualizado. É de 19, é de 18 a 21, versão 2. Eu posso compartilhar? Posso compartilhar aqui? Posso não ter vídeo. Posso, Mauro? O calendário está no chat. Pode. Mas está sim. Eu estou com ele aberto também. Também estou com ele na minha mão. Estão vendo aí? Onde é que está, então? Está em laranja aí. Laranja não, rosa. Outubro, pega o 18 e desce até o... eu não sei que cor é essa. Aqui, né? É cor de burro quando foge. Aqui, tá certo. Vocês estão certos. Desculpa. E a P2 está embaixo aí, Jorge, na mesma semana. Na mesma semana. E a P2. Você repare aí que quem tem aula ou terça ou quinta, se você olhar por esse calendário, você consegue ampliar, Mauro? O Jorge.
Ô, Jorge, desculpa. É o Bruno. É o Bruno? Não é o Bruno, hein? Não é o Bruno. Eu sou rubro-negro, mas não sou Bruno. O Cristiano O Menina, cara tem tinha- o cara a tem que- Tatiane falou, realmente, eu não tinha observado, a P2 é na mesma semana. Não, e tem Mas, dois. Gente, olha só, lembrando que já está há algum tempo no calendário dizendo que P1 e P2 é data sugerida. Sempre foi Infelizmente. sugerida. É, exatamente. Sempre Então, foi. assim, Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, só para não esticar mais. prevalece a outra. Eu acho que tem que ter uma orientação explícita do DEPS com relação a isso, de antemão, tá? Porque isso fica em aberto, um ano tem, um ano não pode ter, porque a gente tem que estimular as ações de extensão, de pesquisa, e é na CPEX que os alunos mostram. Mas, por outro lado, a gente perde dias letivos na prática, né? Porque é um dia letivo, mas perde na prática, e nesse período pandêmico isso é caótico. Então, a gente está numa situação conflituosa. Tá? Então, Cristian, para agora, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Quando a gente fez o calendário, foi feito um questionamento, mas assim, existe um entendimento, ou pelo menos o meu entendimento, é que esse CPEX ele está sendo assíncrono. Então, aquela questão que você tinha no presencial, que era a apresentação do aluno ou a apresentação do galhardete, etc. e tal, a apresentação em auditório, e aí a pessoa tinha que ir ao auditório para atender essa demanda. Christian, está equivocado isso. Está equivocado porque eu tenho um aluno que está apresentando de forma síncrona. Tem 3 turnos. Eu tenho um projeto de extensão e... Mas não vai ser gravado e isso não vai ficar... Não foi assim que me foi pedido. Né? Mas também, gente, eu acho que a suspensão ela se dá para que todos os alunos possam participar das atividades, porque ela Exatamente. é um momento da aula. Como é que o aluno vai assistir as palestras? Mas assim, Gilead, no mínimo, o aluno que vai apresentar ele não pode ser penalizado porque perdeu uma prova que o professor marcou. Não sabe, não pode. Não pode. Então, assim, a gente está com um baita problema. Por um lado, a pandemia nos impôs uma situação difícil, né? Por outro, a gente não pode atropelar os projetos de extensão, nem os projetos de pesquisa. Então, como resolver? Para agora, não sei. Para os próximos calendários, o CONEM tem que estar atento a isso. E eu espero que assim esteja. Perfeito. Eu fiz uma pergunta aqui já levei o problema da CPEX. E o Roberto pediu para responder até semana que vem para a gente, que ele vai ver com o Zé Maurício sobre o posicionamento. Pô, mas semana que vem a gente aqui tem uma semana para resolver um negócio. Tem uma semana para resolver, né? Se mandasse pelo FedEx era mais rápido lá nos Estados Unidos. O cara faz da Califórnia a Nova York em 2 horas. Eu não sei, isso, porque o que o Jorge falou é verdade, não é a Direx que resolve isso, porque assim, o Demet orienta que não tem aula. Então o Direm, na verdade, orientar? Se o Mauro conversar com a Direm, acaba o problema. Ele diz que todos os departamentos, a posição do DEPS está sendo essa, e pronto. É porque senão não vai andar. Se ficar na nossa vontade, pode ir. É o Fernando que está falando. Repara só uma coisa, que a semana da CPEX ela é 2 semanas antes da prova final. Da semana de prova final. Isso é outra coisa. Então, quer dizer, a gente já estaria dando prova aí. Quer dizer, você está com o planejamento todo pronto. Quer dizer, se tirar essa semana você não pode dar prova, quando é que você vai dar prova? Quer dizer, você vai começar a dar prova no meio de outubro? Não dá para dar orientação agora, é o que o Fernando está falando. Os planejamentos estão todos feitos. Olha só, pessoal, o que acontece? Eu sempre planejei meus cursos e quando eu estava no presencial, inclusive eu falava para os meus alunos, olha, eu vou estar aqui para tirar dúvida na sala de aula, mas eu quero que vocês participem da feira, participem da jornada de iniciação científica, a GIP, acontecer ao mesmo tempo, e eu enchi o saco da Deise, o pessoal lá, para ver as presenças, que eu dava presença para o cara. Mas é o pior do que isso, Diego. Não, peraí, só para fechar, então. Fernando. O que acontece? Agora a gente está no ensino remoto, no momento que a gente planejou o negócio, e a gente teve que comprimir o calendário todo, para a gente poder botar as coisas em dia. Então, é aquele negócio. Não tem como. Eu não tenho como liberar.
Se a prova final é 2 semanas depois, eu tenho que estar dando antes ainda a P2 e depois a segunda chamada. Não tem como. Então a gente tem um problema. É aquele negócio. Se um aluno chega para mim agora, professor, ninguém resolveu nada, o que eu faço? Eu falo para ele, olha, eu vou te dar P3. Mas não tem como, gente, cara. É véspera de projeto final. Eu fiz o meu planejamento seguindo o calendário. Então, assim, eu não coloquei prova na semana que estava prevista, porque era CPEX. Não vou dar aula síncrona nesse dia. Quando era aula síncrona, eu suspendi. Ficou super apertado, porque aí na semana seguinte eu tenho que dar a P2 e a PF já é na semana seguinte. Então, eu coloquei seguindo o calendário, tá? Não atropelei a CPEX, não dou aula na CPEX. Na semana de 25 a 30, dou as minhas provas... que são as provas síncronas, e joguei para depois as provas finais. Mas você não consegue dar a segunda chamada, por exemplo. Você está dando a prova final. Você está dando a P2 a prova final na semana seguinte. Quando é que eu dou segunda chamada? Tu vai ter que fazer... As turmas de terça-feira sofrem esse problema. Vai ter que fazer relatório de troca de grau. É que terça é pior, porque perde um dia a mais, você só tem um... Olha só, tem que fazer a P2 com a final, a P3 com a final, não tem jeito. A de quinta é pior, porque dia 28 é feriado. Mas olha só, não dá para tirar nada do CONDEP agora não, gente. Pô, olha só, é isso aí. Não tem como. O CONDEP podia se posicionar, se o professor Mauro aceitasse, se posicionar de forma que não tem condições dentro do calendário estreito de pensar de outra maneira, a não ser que permita a gente dar a aula normal, ou não suspender. Isso já está previsto. Já está previsto prova. Não suspender as atividades nesse período, porque todo o CONDEP se reúne. Porque se deixar pelo Zé Maurício, ele vai defender o lado dele, da CPEX. Não é o Zé Maurício, Múcio, a questão, a Direx ela não interfere nisso, ela marca em cima da semana. Vocês precisam assistir, então, as reuniões do CEP. Eu recomendo que assistam. Eu estava lá, eu lembro bem o que aconteceu. Quando eu interferi aqui, foi por isso. O Mauro vai lembrar que quando o calendário estava sendo fechado, houve uma proposta do DEPS. Eu tentei a toda custa levar essa proposta. Na reunião em que foi discutido esse calendário, eu tentei interferir com a aprovação do calendário no sentido de precaver essas situações. Durante a reunião não houve possibilidade para isso. Foi aprovado o calendário do jeito que está. Mauro lembra disso. Eu passei isso para ele. Por que historicamente o DEMET indisponibiliza esse período para aulas e avaliações? E o DEPS não faz isso? Veja bem, o DEPS, historicamente, o que a gente fazia era não cobrar provas. A gente era liberado para dar aula, o aluno que queria sair no presencial saía. Exatamente. No emergencial, agora, a coisa é mais complexa por conta do tempo espremido que a gente ficou. O ano passado foram 11 semanas, esse agora estava indo para 18, mas com a mexida que eles fizeram, ignorando a proposta que o CONDEP fez, isso precisa ficar bem claro, a proposta do CONDEP era diferente e ela acomodava essa situação de maneira tranquila, ficou espremido. E o pessoal lá, inclusive, não observou essa situação. Eu avisei o Mauro, eles estão enfiando a P2 na CPEX. A gente avisou a Direm. No entanto, foi aprovado dessa maneira, porque teria que haver uma consonância com a Direx, o pessoal, para privilegiar a questão da execução da semana da extensão. Como ela já vinha com uma semana só ao invés de 2, acabou se colocando dessa forma, mas precisa haver uma compreensão tanto do corpo discente quanto do corpo docente, que algumas coisas, algumas concessões a gente precisa acomodar. E essa questão da prova, talvez a melhor solução fosse que as turmas entrassem em comum acordo com os professores, para evitar justamente os questionamentos paralelos, que de vez em quando pipocam e dão muita dor de cabeça para alguns colegas nossos. E aí o corpo docente fica descoberto, porque se o camarada vai e faz alguma coisa fora da regulamentação, do entendimento que está sendo dado, pronto, aí o céu cai em cima da pessoa. Quer dizer, isso não pode acontecer assim. Eu entendo a discussão que teve no CONDEP com relação ao calendário, eu entendo isso, só que assim, a gente está num jogo de perde-perde para o aluno. Por quê? Ele ou perde porque vai fazer prova na semana da CPEX, ou perde porque não vai participar da atividade de pesquisa e extensão. Sabemos disso então, assim, tudo. Nunca houve explicitamente, por parte do DEPS, uma orientação no sentido de não dar prova ou não dar aula, como tem no DEMET. O que eu estou te pedindo aqui não é para culpar o passado, mas é para vir para frente. Não, na verdade a gente não está culpando o passado não, Jorge. É ao contrário. O DEPS sempre deixou liberado.
Pois é. Não, mas... O que eu estou alertando é que na portaria a intenção não é liberar, não. E não, o Mauro vai acabar questionado. Então a gente precisa dar suporte ao Mauro. A gente faz uma resolução aqui do CONDEP solicitando a DIREM que tenha condescendência com relação a essa situação e dê liberdade a gente de agir. Que não pode punir nenhum departamento, nenhum professor por ter dado aula ou dado prova. Eu concordo com isso. Eu fui vítima disso. Então eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Posso chegar para o Múcio e falar, olha só, não dá, Múcio, não pode dar prova, não posso fazer isso. Não tem Eu só queria fazer uma observação. No começo do semestre, foi emitido um ofício da DIREM para aula magna. 2, 3 dias antes dessa aula magna acontecer. Mandando a gente cancelar as nossas aulas. E falando explicitamente que a aula magna, ela ia ficar no lugar da aula, naquele dia e naquele horário. Então, o diretor de ensino, ele tem essa, vamos dizer assim, esse poder de suspender a atividade acadêmica. Não é atividade acadêmica. Atividade acadêmica, o CPEX é uma atividade acadêmica. Então, é dia letivo. Mas ele pode suspender em cima da hora as atividades dos departamentos. Prova, atividade síncrona ou assíncrona. O que foi questionado, isso foi um questionamento que eu mandei para o DEPS oficialmente, né, como chefe de departamento, o que a gente ia fazer na semana da CPEX, porque a gente tem 2 problemas. Tem a semana da CPEX, os professores estão apertados, principalmente os professores de terça e quinta, e está marcado como sugerido como prova nesse dia. Para chegar uma semana antes, e a DIREM emitiu um ofício falando para a gente suspender as aulas, e nenhum posicionamento foi colocado. Então, hoje, no ponto que a gente está, não há possibilidade de suspensão de aula. Não há. Só que isso tem que ser respaldado para a gente e para os alunos, porque todo mundo tem que estar ciente do que vai acontecer no ensino superior. E a gente não tem essa ciência. Aí vai chegar um ofício para a gente, 2, 3 dias antes da CPEX, falando para a gente suspender a aula. Isso não pode. Né? Eu entendo que algumas atividades são muito importantes, mas alguns professores já estão com o calendário totalmente apertados. E se a gente não tiver uma definição, uma posição específica, nós ficamos os 2 lados sem saber o que fazer. Os alunos e os professores, porque o aluno pode se sentir prejudicado e o professor não vai saber o que fazer. Então, tem que ter uma postura definitiva do tipo, pode ter atividade, essa atividade vai ser essa. E me desculpe, Mauro, eu sei que você é o chefe do DEPS, mas do meu ponto de vista tem que vir da DIREM. Essa resolução final. Né? Leva uma semana para dar a resposta. Não dá para ter uma semana. Se foi fechado o calendário dessa forma, se está considerando aula, se está considerando até prova, possibilidade de prova, não pode ter em nenhum momento uma reversão disso daí, porque a gente faz um plano de atividades. A gente é obrigado a fazer esse plano de atividades, os professores enviaram. Então, muitos professores consideraram essa semana. Então, isso fica um ponto crítico. Mas eu tenho muito receio e eu já coloquei isso para o departamento. Eu não sei o que pode acontecer. Assim como pediram para eu suspender uma tarde toda de aula, né, por causa de uma atividade que foi programada com 48 horas, 72 horas, eu não sei o que vai acontecer na semana da CPEX. E isso é o que está preocupando os docentes. Né? Porque a gente precisa de uma organização, como o Jorge falou. O DEMET é explícito, não tem aula nessa semana. E para a gente, né? O que a gente faz? Mas se disser que não tem aula, é pior ainda. Não, é aí que está a questão, né? Você, para frente, esse tempo foi computado. Tem que falar se sim ou não para os professores saberem. Renato, por favor. Bom, como quem está aqui, né, digamos que em menor número, representando uma gama boa de indivíduos, milhares de alunos, eu gosto de, sempre quando for tomar uma decisão, pensar como é que a maioria da galera que está hoje cursando 6, 7, 10 matérias, no caso do Oleânia, a pessoa está nesse fogo cruzado. Ela está... durante a graduação, está trabalhando não sei o quê, e chega uma semana que tem no calendário a sugestão de P2 e, ao mesmo tempo, o CPEX. Então, se nós aqui já estamos nesse debate, imagine como fica no grupo dos alunos, como é que
a gente não tem como falar que todos eles vão saber tomar, como digo, a decisão melhor com o professor, vão chegar num acordo. Eu creio que realmente há de se ter algo vindo de cima que explique a todos, preferencialmente que não se tenha aulas nesse momento, porque senão vai haver uma quebra aí. Alguns vão estar entrando em acordo, outros não. Uns vão estar no CPEX, outros vão até, sei lá, faltar a prova. Vai ocorrer de tudo se a gente não ter essa definição, né? É isso. Obrigado, Renato. Professor Ricardo. Muito rapidamente, eu queria só lembrar que às vezes a gente faz algumas discussões e dentro do Cefet, e a gente tem que lembrar que existem as boas práticas. Quais são as boas práticas consolidadas pela comunidade acadêmica, não só da nossa instituição, né? Eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, isso não ocorre em outras instituições, em universidades, né? De reitoria chegar e falar, olha, não vai ter aula, porque tem que ter isso. Normalmente essas atividades são paralelas. E esses acordos, eventualmente, se um aluno precisa, esses acordos são feitos com autonomia pelo professor, né? E, inclusive, na universidade são muito mais, são eventos, às vezes até culturais, tudo promovido pela reitoria. A reitoria vai dizer, não pode ter aula, sabe? Eu acho que esse direcionamento de, vai ter aula aqui, essa aula aqui substitui aquela, faz isso. Isso é uma coisa completamente estranha, até onde eu percebo, na comunidade acadêmica. Então, vamos pensar, quais são as boas práticas? Será que são essas as boas práticas? Eu tendo a dizer que não, posso estar enganado, evidentemente, mas me parece que a gente está tentando fazer coisas que fogem ao espírito acadêmico, né, de liberdade acadêmica, sobretudo, como já foi falado, numa situação de calendário espremido, né? Então, acho que é uma ponderação que cabe, né, para a gente não se tornar uma ilha, né? É isso. Obrigado, Ricardo. Renato, gostei muito do seu comentário também, né? Eu acho que esse seu posicionamento mostra que a gente pode, né, discutir aqui e chegar em certos pontos e contar também com o apoio do DCE, muitas vezes, diríamos assim, na divulgação entre os alunos também, de posicionamentos que acontecem dentro do conselho, né? Você está participando aqui junto com a gente, você vê que a preocupação está toda em cima do ensino, né? Eu acho que seria muito importante quando essas questões saem daqui, também haver esse posicionamento, né? Acho que mostrar para o aluno, eles não conhecem muitas vezes essa realidade que você está vivendo, né? Eu acho que é muito bom poder. Eu quando era aluno, eu era inimigo dos professores durante um tempo, né? Depois que a gente entra e vai vendo, não é contra mim, né? Não se trata. Eu acho que é uma boa oportunidade, né? De estar aqui dentro e ver que a discussão é toda pautada em uma preocupação relativa ao ensino, né? A busca de um equilíbrio, né? E eu acho que, né, dependendo das decisões que a gente toma aqui dentro, se o DCE se posicionasse junto com a gente, muitas vezes, né, muitas questões não aumentariam, né? Não estou pedindo para o DCE não fazer o seu papel, mas enquanto conselheiro também, acho que passar isso adiante muitas vezes, né? Cara, em questão de divulgação, a gente sempre se atenta bastante a isso, Ótimo. Não só no CONDEP, mas no CONEM, no CEP e tal. Para a gente já ter um posicionamento hoje sobre isso. Eu já tinha Mauro, está falhando um pouco sua voz, tá? Desculpe. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Então, eu conversei agora com o Roberto sobre isso novamente,
e pedir se a gente conseguisse resolver isso hoje, né? Ele vai ver com o Maurício, né? Sobre como é que fica essa questão. Eu continuo, a minha visão é de que é dia letivo. Está no sistema e a gente contabilizou isso como dia letivo nas nossas semanas, né? Até o Gilberto lembra de uma conta que a gente fez que era a densidade de distribuição de aula na semana quando você encolhe o calendário. Então, o que dá... 2.2, se eu não me engano, né? É isso aí. Então, o que aconteceu? Os alunos estão cursando uma disciplina a mais na semana, em termos de carga horária. Então, isso que os alunos estão sentindo muitas vezes não é o professor pressionando, mas esse né? O que você fez? Você pegou 100 dias e fez isso. E a nossa medida de vida é a semana. A gente vive a semana, né? E a semana de matéria é a coisa mesma. É que a realidade impôs isso a gente. Impôs. Então, mas é importante a gente ter esse número, né? A gente tem uma disciplina de 3 ou 4 tempos. Eu não me lembro, a gente tinha tanto para uma redução quanto para outra que estava sendo proposta. Seria equivalente a fazer mais uma disciplina. Então, o cara que está com 30 e poucos créditos, ele tem 40, 39, 40. Então, e foi a preocupação no CONDEP quando a gente tentou limitar um pouco isso para evitar que os alunos, sem a percepção disso, acabassem se colocando numa situação de desvantagem e potencialmente dano à formação naquele período. Era a preocupação que a gente tinha. Não era uma preocupação de limitar a quantidade de crédito, muito pelo contrário. Era a preocupação de evitar que, no afã de extrair alguma coisa de positivo de toda a situação, o aluno se colocasse numa situação pior ainda. Né? Professor, na minha reunião de ontem, teve professor que me arguiu da seguinte maneira: professor, eu dou aula ou eu deixo de dar a matéria? Porque, quer dizer, a responsabilidade foi passada para o chefe de departamento. Por isso que eu trouxe esse tema para hoje, eu deixei para falar hoje, e pedi até que falasse hoje, apesar de que nós já estamos há 1 hora discutindo esse tema, praticamente 1 hora, mas era exatamente essa a minha grande dúvida, e eu acho, Mauro, que nós vamos continuar aqui por uma noite inteira falando o mesmo tema, e a resposta tem que vir da DIREM. Se a DIREM disser, eu vou então me fiar no que a DIREM vai dizer, eu vou comunicar ao meu professor o seguinte: você deixe de dar a matéria, porque a DIREM definiu. Porque eu não tenho como definir uma coisa. O professor tem uma obrigação. O cara não vai ter, o médico não vai ter aula do coração porque não pôde, porque teve a semana da CPEX. Nada contra a CPEX. Eu acho que o Ricardo foi muito feliz na colocação dele. Todas as instituições de ensino superior têm seus movimentos, suas liberdades acadêmicas, seus eventos. Eu participei de alguns eventos de engenharia civil lá no Fundão. A aula continua normalmente, a instituição funciona redonda, ninguém interfere na vida acadêmica. E eu acho que nós estamos indo para um caminho que eu não estou entendendo. O caminho de que, não, tem isso que é melhor, tem aquilo que é melhor. Não, tem a aula que é melhor. A aula, o aluno está sedento por aula. Ou então a gente vai ficar nessa discussão ad eterno. Quando vem um órgão e chega e bota, olha, isso aqui eu não estou falando nada com o Zé, meu amigo, aconteceu que tem que ter isso aqui e vai suspender a aula. Por que vai suspender a aula? Por quê? Então, como disse o Jorge, eu vou ter uma palestra que não vai ser gravada. Tá bom, Jorge, dá para você gravar a palestra e botar disponibilidade para o cara? Não, estou dando só um exemplo. Então, seria a solução. Mas não pode interferir na vida acadêmica dos departamentos. É isso que eu estou pedindo. Não, eu estou entendendo o que você está falando, Mauro. Assim, para a gente poder tentar convergir de alguma forma, você está vendo que, assim, na verdade, todos os chefes de departamento estão com uma preocupação que é inerente, porque, no final das contas, a responsabilidade é nossa, mas... E todos estão certos, porque, assim, tem chefes que entenderam que era para suspender tudo. Ok. Tem chefes que não entenderam. Ok. Não havia orientação. Então, assim, eu acho que agora a gente tem que ter algum respaldo da DIREM no sentido de não haver punição e não haver mudança de calendário agora, gente. A semana, daqui 2 semanas, não pode ser assim. Não pode chegar você ter um planejamento e comer um dia letivo, 2 dias letivos assim do nada. Então, assim, agora, com relação aos próximos, a pergunta é autonomia, etc. Ok. O que o projeto pedagógico institucional diz?
o projeto pedagógico institucional fala que a gente precisa dar uma atenção especial à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, cuja data é conhecida todo ano, se não me engano, segunda ou terceira semana de outubro. A instituição quer suspender as atividades, apesar de contar como dia letivo, ou não quer. A gente tem que estar aderido ao PPI na instituição, né? Isso não necessariamente significa tolir liberdade. Mas, definido isso, orienta todo mundo. Porque orientando, a gente passa para os professores e acaba o problema. É só isso. Eu acho que, para agora, só não pode ter punição. Acho que se a gente conseguir isso, a gente sai bem desse momento, especialmente por conta do calendário apertado devido à pandemia. Eu achei perfeito, Jorge. Eu acho que a gente tem que, sim, acertar todos esses fluxos e ter previsibilidade. Ter um calendário. Esse é o calendário, eu posso me planejar em cima dele. E acabou. E é isso, suspende ou não suspende? A gente vai trabalhar para isso. Define. Né? Ok, suspende. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É só definir. Mas nesse parâmetro, Jorge, então eles vão dizer, já está definido desde o início. Não está, moça. Nunca teve. No DEMET sempre teve. Não está, moça. O calendário não prevê suspensão, não. Prevê, inclusive, prova. Então, não acho que vai claro. Agora, só uma parte em relação à extensão, assim, o aluno eu acho assim, não assim, em relação a esse calendário, porque é o que está, realmente não tem muito o que discutir, isso que todos falaram. Agora, eu acho importante, né, gente, os alunos participarem da semana de extensão, poderem, porque se falar quem quer ficar na aula, vai, quem quer ir para a semana, vai. Quando não tem essa... Só que quem vai para a extensão e falta aula, ele perdeu o conteúdo ali. Mas não é só extensão, né, Gilead? Tem pesquisa também. Pesquisa, sim, todo é obrigatório. É o PPI. O PPI diz o quê? É para estimular ou não é para estimular? Se não é para estimular, dá aula. Se é para estimular, suspende. Bom, agora com a acreditação da extensão, né, gente? Vai ter que participar, não vai ter jeito. Ele vai ter essa discussão. Então, gente, vai ter aula. Bom, nesse ponto agora, essa fala final da Gilead e a do Jorge exemplifica claramente a discussão lá no CEP. Foi exatamente isso que aconteceu. E dentro dessa ótica, apesar de lá no calendário não ter uma colocação explícita sobre suspensão de aula síncrona, o entendimento, a filosofia traçada lá foi essa. Então, eu acho que então, provavelmente o que vai vir como orientação é mais ou menos o que a Gilead acabou de concluir. E aí, dentro dessa ótica, a resposta ao Jorge é não. Então, eu consegui aqui. O problema é que a gente está sem espaço físico no calendário para manobrar. E é nessa hora que é importante que as representatividades elas convirjam. Por exemplo, a docente com a discente, no sentido de privilegiar a formação dos próprios discentes. Só vai haver ruído se os discentes não ter aula. Mas a gente vai ter aula, pessoal. Não, sim, eu sei. Olha só, a gente está só conversando, a gente não está deliberando. Eu sou favorável que a gente procure manter a aula. O problema todo é que eu assisti uma discussão que ia num outro sentido. Eu estou só passando isso aqui. Uhum. Não, mas agora já foi definido. Eu acabei de ver agora. A gente vai manter o calendário de aula, vai manter o calendário como está. Para agora. Oi, né? Fernando, diga. Para agora. Não, tá se claro. Você desmanter como está, Mauro, a gente pode dar aula. Dia letivo, podemos dar aula. Eu falei com o Roberto agora, ele me ligou agora. Maravilha. Ótimo. É dia letivo, as atividades. Dia letivo. Definiu. Dia letivo. Síncrona. Aula síncrona. Agora eu queria aproveitar. Aula síncrona, inclusive. A questão sim, toda é essa. Dia letivo. Dia letivo eu normal. entendo que sim. Dia letivo já teve oportunidade anterior em que o dia letivo foi determinado que fosse assíncrono. Vocês lembram? Então, acho que foi preferencialmente. E isso estava escrito no calendário. Esse semestre não está. Você tira dúvida no dia, você pode tirar dúvida. E a dúvida tem que ser síncrona. Mas, Múcio, pelo calendário não dá nem para tirar dúvida, é o que eu estou te falando. 2 semanas depois é a prova final. Você tem que dar P2 e tem que dar a segunda chamada. Vai ter aula, pode dar prova. Pode dar prova, é aula normal. Mas, Mauro, oficializa isso aí por escrito para a gente, Mauro. Pede para Não, é importante. Porque alguns de nós já fez um planejamento no sentido contrário. Serviço público. Eu só queria que vocês já saíssem mais tranquilos para tomar um café, né? Tô precisando. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte, né? Eu vou mandar o e-mail para vocês, oficializando isso, elencando as atividades
podem ser assíncronas, até porque pode ter prova, senão não vai poder ter prova. Prova oral. E aí, se não tem prova, o que acontece? Não dá tempo de fazer vista de prova, não dá. Então, tem todo um encadeamento aí, né? Mauro, sobre isso. Como é que a gente vai fazer quanto a esse Renato, ponto que está faltando, Mauro? O DCE ajuda a gente a divulgar também isso? Claro, foi deliberado aqui. É o que divulgaremos. Veio de cima, não. A gente nem deliberou, não. A gente tem um consenso aqui. Um consenso. Mas a informação do Mauro foi que veio da Direm, então acabou. Eu fiz de conta aqui que alguém me ligou e tá queria tomar café. Contigo mesmo, tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Não, mas falando sério. Virou o Juruna, o Jorge. Gravei, tá o Juruna. Ih, tô velho aí. Eu acho que a gente já sai daí com uma certa segurança aqui e previsibilidade, né, para acabar o período. É uma semana que a gente precisa dessa semana. Sim, mas para frente é importante se definir aos representantes no CEP que temos, que nos ajudem nesse sentido também para definir esse tipo de situação, porque realmente é muito complicado. Não, eu acho que a orientação já pode vir no próprio calendário, né? A marcação que tiver lá, ela é seguida. Mauro, como é que ficou o item 6 da pauta? A gente vai fazer uma continuação dessa reunião nas próximas semanas, vai para o dia 29. Como é que a gente vai... Só falta esse item? Colegas. Só falta esse item? Só esse item. Para mim, eu tô na chuva. Encaminhamento a respeito do novo regimento CONDEP. Fundamental isso aí. A gente vai perder tempo se demorar. Já está aqui, já está atrasado mesmo. Então vamos embora. Então já dá. Vamos começar. Então, o que faltou conversar é só esse item. A gente já está 2 horas acima da reunião? Não, então deixa, eu tô com fome também. Uma hora. Pensando bem. Só 1 hora, não. O jogo do Mengão daqui a pouco, fica tranquilo. Opa, não, acaba a reunião. Acaba a reunião. Aí você deu um argumento. Tem uma... É lá no Maracanã, dá tempo de a gente chegar lá. Pode 26. Assim, pode 26 mil pessoas aí. Olha lá, 26 mil pessoas, o Jorge já está vestido. A gente não tem uma reunião a mais que está no calendário? A questão do regimento não podia ser uma extraordinária, não, Mauro? Temos uma extraordinária coringa para a semana que vem. Não, calma. Não, a gente é 22. pode fazer uma extraordinária que aí seria 29. Qualquer horário, ou 29, que seria já elencada lá no nosso calendário que a gente falou. Então, 29. Mas assim, é mais esse item é mais dizer o seguinte: como é que a gente trata, né? Se vai abrir uma comissão, vai encaminhar o que já foi feito. Isso não vai mudar nada nesse instante, gente. Isso pode ser transferido para frente. Isso não então, tem... dia 22 ou dia 29? No dia da reunião. Quando é que é a reunião? É 29? 29. Porque não adianta muita reunião, a gente não faz... Ou senão a gente pode fazer... Cria comissão, a gente aprova criar uma comissão. Pronto. Isso, eu acho que era esse abre uma comissão e pronto. Se é que vai ter discussão. Aí começa logo. Se não vai ter discussão, não tem discussão. Eu tenho uma opinião muito própria formada, mas eu não quero induzir ninguém. Eu posso encaminhar a votação da comissão agora. Seria rápido. Será que vai precisar a comissão? Tem mais algum outro encaminhamento? O moço está dizendo que não precisa de comissão. Eu acho que se for decidido que cada departamento tem autonomia para se decidir, não precisa de comissão. Mas o regulamento é do CONDEP, né? Não é isso? Não, mas o regulamento do CONDEP. Não, o regulamento do CONDEP existe. Ele tem que ser disponibilizado para todo mundo, para a gente poder ler, e a partir daí... Agora, esse regulamento já é um modificado. Ele não é um regulamento existente. O CONDEP tem um problema sério, há de 1000 anos. O regulamento que existia, ninguém acha. Então, ficou um regulamento... Eu trouxe ele no final de 2019, lembra? Pois é. Aí, de 1996. 1996. Não, tem um depois que foi... Sim, mas ele não foi aprovado, esse é o problema. Não, tem um que foi aprovado, tem outro que Você está falando do de 2014.
Não, 2014 ele está no CEP. Esse está parado no CEP. Gilberto. Pois então. Eu estava no CEP e ajudei a parar. O que acontece é que esse documento ele tem um item que é polêmico. Então, esse item polêmico foi o que a gente, na época, discutiu. Mas, de qualquer maneira, olha só, eu não sei, o Christian, eu não quero atrapalhar o movimento do coisa. Eu realmente acho, já são 19 horas, esse assunto não é tão vital quanto tudo que nós temos já decidido hoje. Hoje, acho que foi um dia altamente proveitoso, principalmente por essa data que conseguiu liberar a CEPEX. Então, para mim, tá ótimo, porque eu tinha esse problema. Então, eu acho que se a gente quiser discutir esse assunto agora, vai levar pelo menos aí uma meia hora. Mesmo para formar a comissão, vai formar a comissão, tudo bem, quer formar, a gente pode votar, mas está se formando uma comissão sem antes se saber qual, de fato e de direito, são as mudanças que vão ser feitas no CONDEP, porque não se tem, como o Diego falou, tem um documento, mas esse documento não tem então nenhuma do CEP. Olha só, fazer uma proposta aqui. A gente poderia tirar uma comissão para a gente, por exemplo, porque talvez a gente tenha que adaptar o regulamento do Conselho para a nova realidade. Então, a gente podia montar uma comissão, essa comissão faria o seguinte, a gente faria diretrizes. Tá? E aprova. Aí, por exemplo, uma diretriz seria que como que a gente vai fazer já no futuro, porque talvez a gente possa incorporar as nossas reuniões remotas. Perfeito. Entendeu? Então, vamos ter diretriz para incorporar isso, vamos ter diretriz para incorporar aquilo, e a gente elenca 10 diretrizes dessa comissão, traz aqui, aí a gente mede a temperatura do conselho, o que a gente quer desenvolver, tá certo? O outro regulamento está lá no CEP. Esse vamos preparar um para o futuro, que eu acho que já tem muita coisa que a gente tem para o futuro. Quanto tempo está parado no CEP esse regulamento? Desde que foi negado porque ele não tinha sido aprovado no CONDEP. Ele foi aprovado no CONDEP, professor, mas eu acho isso aí está lá no CEP, tá deixa lá no CEP. Olha só, foi quando eu fui membro do CONEM que a gente aprovou no CONEM e aí subiu. Pois mas ele não tinha sido aprovado no CONDEP, por isso ele parou. Diego, eu participei de todas as reuniões do CONDEP lá atrás. Eu sei, moça, mas olha só, não vamos discutir esse regulamento, que eu vou te falar o seguinte. Ponto número 1, uma atribuição do CONEM é revisar o regulamento do CONDEP. Está lá no regulamento. Então, ele pode revisar dos conselhos inferiores. E no CEP, a única coisa que ele pode fazer é homologar. Ou aprova aquilo ou devolve. Tá certo? É o seguinte, tem que estar acostumado com os regimentos. Tá? Eu participei da comissão, eu fiz o regimento do CONEM e eu revisei o regimento do CONDEP. Então, a gente só aprovou, mas tudo bem. Eu já estou falando aqui outra coisa. A proposta de meio termo, moço. Olha só, o Diego não está... Vamos formar a comissão. O Gilberto, se por gentileza, podia mandar esse regulamento que ele divulgou. Nem precisa, manda para a comissão, Jorge. Ele ficou físico, Jorge. A gente tinha feito cópia e disponibilizou. O Mauro tem lá no departamento, teria que escanear ele. Não, tudo bem. A gente consegue, recupera esse, pega esse do CONEM para tirar as diretrizes e a partir daí... Mas esse que está lá, o Jorge, é muito obsoleto. Não existia nem... Eram 2 departamentos só. Então... É o famoso do Jorge, esse? Não, tem um depois. Sim, tem um de 2004. Jorge foi meu calouro no colégio militar. É velho, moço. Você tem uma imagem tão bonita sua, faz isso não. Você tá novo aí, cara, não pode. O Jorge, e aí o que a gente localizou foi esse de 96. Moço, você tá mumificado aí. Pô, não, tem de 2004. Naquela época, o que a gente localizou foi esse, e ficou aquela discussão. A gente teve no CONDEP uma discussão a respeito disso. E aí ficou-se de rever o regulamento e buscar de volta esse lá do CEP. Vamos tirar uma comissão hoje. Vamos tirar a comissão. Vamos tirar a comissão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, que dá uma insegurança muito grande. Essa discussão da gente nem chegar na conclusão de qual que está vigente, né? Vocês imaginam se a gente tem um questionamento só para a gente chegar no consenso se é o de Papiro ou é o de 2004? Exatamente isso. É complicado, entendeu? Deixa todos nós Gente, olha só, situação... tem o de 84, tem o de 96, tem o de 2004 e tem esse que não foi homologado pelo CEP. Boa, Christian.
Então, vamos fazer um novão, século XXI, vamos fazer um novo. Ou fazem 3 volumes. É isso, tem o de 84, 96, 2004 e o não O homologado. importante é o seguinte, a gente precisa ter um regulamento porque a gente está, tá certo, na janela. Por quê? Porque qualquer coisa, quando se sair daqui uma discussão, parou na mesa do juiz, o juiz pergunta, cadê o regulamento? Perfeito. É Concordo com você. A gente Fechou? não pode estar trabalhando assim. Vamos Aí, fazer Mauro, a comissão, temos uma Mauro. convergência, Mauro. Vamos fazer a Vamos lá. comissão. Eu participo, se quiser. Candidatos aí. Eu me ofereço Eu? também. Eu Me candidato também. Pronto. A gente cria, então, as diretrizes, traz aqui, vê, ó, vamos andar nessa direção e aí depois a gente produz Jorge, um negócio. Mussi, Mauro. Gilberto, Jorge, Gilberto. Diego, Gilberto. Tô arrumando trabalho, né? Vamos botar o Bruno de presidente. Christian. Pô, sacanagem. Não tô Bruno, entendendo, não Bruno tô é entendendo, não Bruno é estou nessa. sacanagem. Ô, Mauro, confere aí. Você, Diego, você, Mussi, Gilberto e eu. Confere? Pronto. Tá bom. Sim. Pronto. Mais alguém? Não, tá bom, né? Vamos ver o jogo Bom, do né? Vamos Fechou, ver o jogo então? domingo. Fechou. Então fechou, gente. Foi boa, foi proveitosa a reunião. Foi proveitosa. A gente estava Boa muito noite, tempo sem se reunir. O Mussi está comendo, Mussi. Precisa não, Tô lá de aceita não, boca Mussi. cheia. Obrigado. Tô sem fome, Mussi. Tá Obrigado. caindo Sem tudo lá. Boa noite. Se eu tivesse na mesma Vamos lá. sala contigo, tinha roubado esse salgadinho. Tá caindo Tô salgadinho, morrendo de dente, tá fome, saindo meu tudo Deus. ali. Subiu, né? Um sanduíche de... Olha só, é um sanduíche de queijo com presunto. Pô, aí, eu tô aqui. Tá com Eu fome? podia estar roubando, tô aqui Pessoal só do suporte, trabalhando no né? conselho, entendeu? Fazendo, podia compartilhar com a gente. Suporte, hein, moça? E tá gravando esse negócio e a gente tá fazendo palhaçada. Corta essa gravação, acabou. Vamos gravar, vamos Termina gravar. a bicho vai reunião, ter que Mauro. editar, hein? Termina a reunião, Vai ter Mauro. transcrição do vídeo, né? Parando a Transcrição do gravação vídeo. aqui. Termina a Nesse reunião, aí, momento, o Mauro. professor Mussi Valeu, pega gente. um misto.